Esse podcast é para profissionais que buscam conectar o ESG com a segurança e saúde ocupacional. A gente vai falar da 45001. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Moniz e Carla. E eu sou o Ivo Neves. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Olá, Moniz. Oi. Tudo bem? Temos convidado? Temos convidados. Graças a Deus, né, Moniz? Louvado seja o nome do Senhor. Conseguimos mais Jesus. o nosso ouvinte, ele tá agora ele pode botar barulho de palmas, que ele falou, graças a Deus, só aqueles dois animais. Tudo bem, Ivo? Como é que você tá? Estou ótimo. Como é que você tá, Geis e Moniz? Um prazer estar aqui novamente nesse podcast que eu considero um dos melhores do Brasil. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Ivo. Cara, é um prazer, né, Moniz, receber o Ivo. Pô, o Ivo é um cara elegante. É, elegante, um cara importante. Né? É um cara bem sucedido. Ele é basicamente o nosso oposto, né? A gente tem um alter ego hoje com a gente. Brincadeira, Ivo. Você é um cara que mora no nosso coração e a gente é super bem sucedido nesse podcast, né, Ivo? Pelo menos aqui, a gente pode falar. Vocês são fantásticos. Cara, eu sou suspeito de falar de vocês. Eu vou falar um negócio aqui, acho que a gente não trouxe isso no podcast ainda, mas em 2022, pelo que eu vi no Spotify, nós somos um dos 5% dos podcasts mais indicados do Brasil. Cara, isso é absurdo, cara. Mais compartilhados, né? Eu fiquei olhando e falei, pô, mas por que eles fazem isso? Eu fiquei pensando. É porque todo podcast a gente fala, mande pro seu chefe. Eu acho que estão mandando. É isso, os caras estão mandando pro chefe deles, né? O número de demissões também aumentou. Desculpa, pessoal. Não aumentou nada. Quem escuta o QualiCast nunca é demitido. É isso daí. Pô, promessa, hein? Promessa esquece. Outra mentira. E hoje a gente vai falar de um negócio que é super interessante, que tá super na moda, né, Ivo? O Ivo é da SG4. É bom apresentar o Ivo, né? Que ele é nosso amigo, mas nosso ouvinte ainda não o conhece. O Ivo é da SG4, o Ivo Neves. Por favor, Ivo, fala um pouquinho do que você faz aí para o nosso ouvinte conhecer mais você. Obrigado, Geis. A SG4 é uma empresa que trabalha com gestão, né, qualidade, meio ambiente, segurança, responsabilidade social, compliance. A gente trabalha com todas as normas e de uma forma muito customizada, atendendo os clientes no Brasil, fora do Brasil. A gente tem operações também fora do Brasil. É um time hoje, a gente está chegando em 100 pessoas e o nosso propósito é inspirar excelência, construir gestão de uma forma profunda no cliente e que tenha continuidade, né? Então, que a gente possa construir gestão de uma forma contínua. É legal quando você fala de inspirar excelência, né? Eu estava conversando essa semana com um amigo e como é difícil as pessoas entenderem o caminho da excelência, né, Ivo? Porque a gente falava de quando a gente erra, todo mundo quer arrumar, né? E é legal arrumar o erro, né? Mas esse não é o principal papel do erro, você entendeu? O principal papel do erro é te mover para a excelência, né? O papel do fracasso, de qualquer fracasso, é que você avance. Né? Tem um papel, e do ponto de vista de excelência, o fracasso muitas vezes é mais importante do que as conquistas, do que o sucesso. Com certeza. Então, assim, é difícil a gente pensar nisso desse jeito. E que legal que é inspirar a excelência. Eu gosto quando fala, a palavra inspirar é uma palavra que a gente gosta muito aqui, né, Moniz? A gente já falou muito disso. E construir gestão é um negócio que, Jesus amado, Ivo do céu. E principalmente, você disse, uma gestão perene, né? Aquela que continua, cara. A gente aqui na ForLogic, eu não vou falar dos outros, né? Porque senão o nosso cliente vai falar, ele vai dar um exemplo meu. Não preciso. Eu posso usar as minhas besteiras. Quantas coisas a gente já fez, né, amor? Que a gente constrói e de repente vai cuidar de outra coisa e aquilo é igual é parecido um castelo de areia, ele desmorona. Você tem que ir lá e fazer de novo. Você olha pra trás e fala, por que a gente parou? O que aconteceu, né? Por que a gente plantou a pioria contínua nesse processo, né? Então, construir uma gestão perene, cara, é um puta desafio. E é bom falar, né, Moniz, que o Ivo é parceiro nosso, a gente faz coisas juntos, a gente visita clientes juntos e que tá no rol das pessoas inteligentes que a gente conhece, graças a Deus. Né? É isso. Privilégio é meu. E que bom, vamos lá. Além disso, o Ivo já gravou um podcast com a gente, né? Vamos lembrar que esse podcast também foi muito legal. Foi legal mesmo. É o episódio 98, a gente fala qual o segredo para um sistema de gestão de sucesso. O Ivo ficou fazendo mistério. Marqueteiro, eu me senti muito youtuber naquele podcast, cara. Por isso que, trouxesse o Ivo pra cá, a gente ia ficar rico, Muniz, nesse
negócio. Entendeu? Pô, o Ivo foi muito bem. Esse podcast é muito legal. Vale a pena ouvir. Se você não conhece o Ivo e quer saber o segredo, é importante fazer isso. Sabendo o segredo, vai fazer um corte aqui, Marquinhos. Ó, quer saber o segredo do sistema de gestão? Vá no podcast 98 que a gente gravou com o Ivo, que será revelado. Ó, meu Deus. É isso aí. Muito legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pro ouvinte que já está ansioso, sobre a 45001, sobre segurança e saúde ocupacional. E eu quero conectar isso com o SG, Ivo. Né? Acho que é uma palavrinha da moda, né? Se você não sabe o que é SG, acabou de chegar da Lua, né? Você estava lá há 4 anos, então SG... Ou numa caverna, numa caverna, você estava, sei lá, perdido na Antártida e acabou de chegar. Então, Moniz, o que é... Ô, Ivo, deixa o Ivo falar, que o Ivo fala melhor do que a gente. O que é o SG, Ivo? O que é o E, o S e o G? O Geison, Moniz e ouvintes, né? O mercado tem discutido muito as práticas de sustentabilidade, tá? Então, isso vem de um alinhamento com os investidores, os bancos, que as empresas precisam ter estrutura, né? Obviamente na parte ambiental, social e de governança, para garantir aos investidores uma responsabilidade na sua conduta, na sua jornada. Então, o mercado tem discutido muito isso hoje, né? Isso foi, e você falou uma coisa, o mercado tem discutido isso como uma moda, porque eles encapsulam, é normal. O mercado encapsulou isso agora, esse tema, dentro da temática ESG. Então o mercado tem solicitado muitos trabalhos, as empresas têm trabalhado de forma para organizar a sua gestão de meio ambiente, social e de governança dentro desses preceitos. Então o mercado está se movimentando muito com isso hoje. E é legal que a gente fala, né, que o termo é uma moda, né, Ivo, o ESG, mas trabalhar o aspecto ambiental, social e governança não é uma moda, né? Isso daí tá não é. Pô, se a gente tá falando da Triple Bottom Line, que foi lançada na data do lançamento da ISO 9001, no mesmo ano. Foi 87. Tem 30 anos, exatamente. Só tem 30, assim, né? A gente for discutir onde nasceu isso, mais pra trás. A gente vai mais para trás, Triple Bottom Line é de 90 e pouco, 92 a 94 ali, mas assim, se você for antes ali, você vai ter conceitos que o pessoal vem da década de 70, né? Na primeira reunião ali que a gente teve, né, na Suécia, em Estocolmo, Estocolmo 72, foi ali que começou esse processo que a gente hoje está falando aí, tem mais de 40, quase 50 anos. Tem 51 anos já, né? Se a gente for olhar. Tem bastante tempo. Então não é só uma moda, tá? Você está perguntando por que ESG, né? A sigla é Environment, Social and Governance. Aqui no Brasil, alguns tentam chamar de ASG, Ambiental, Social e Governança. Não está errado, mas o termo que pegou é o ESG mesmo, tá? E é engraçado falar, né? Que tipo, tá na moda, né? Pô, são os 3 pilares pra você gerenciar uma empresa, cara. Não tem como isso ser moda. É tipo, a essencial, o que é essencial para fazer uma boa gestão, a empresa funcionar dentro de uma organização, né? E hoje a gente vai falar praticamente do pilar social, né? Que é o pilar que a gente trouxe uma norminha para brincar com ele, né? Que é a 45001. Né, que é uma norma que trabalha segurança e saúde ocupacional. Importante dizer que não só a 45 ajuda a gente a entender o S, e nem só a 45 dá conta sozinha do S. Né, e que isso varia de empresa para empresa, né, Ivo? Cada empresa vai ter que compor o seu aspecto social de uma maneira. Para nós aqui na ForLogic, por exemplo, uma empresa de tecnologia, a 45.000 talvez não seja uma norma de impacto, né? Ela não vai conseguir mudar e melhorar a gente para atender o S. A gente vai falar disso hoje aqui. Por que eu acredito nisso, né? E não quer dizer que eu não possa ter 45. Eu quero trazer alguns dados ainda antes da gente, né, entrar de fato no tema, né? Eu quero trazer uns dados da pesquisa da qualidade sobre o ESG. A gente fez essa pergunta lá na pesquisa, se há algum movimento na empresa em direção à adequação ao ESG. Né, a gente teve mais de 2.500 respostas, né, nessa pesquisa, então não é um número irrelevante que a gente vai apresentar aqui. E a gente tem, assim, como o Ivo falou, a demanda está grande, 51,6% das empresas têm algum movimento voltado ao ESG. Só que, assim, na sequência, a gente pergunta, em quanto tempo vocês pretendem estar, assim, mais adequados, né? Mais adaptados em relação a ESG.
E aí a gente vê quase 40% ali, né, 36,9%, quase 37%, dizendo que ainda nem definiu data, né? Então, assim... Tem um movimento, só que o movimento é sexy, né? O movimento é sensual. Sensual, mas não acontece nada. Ô, pessoal da pesquisa. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar, porque quando a gente fala disso, isso tá na moda, né? Às vezes as empresas encaram isso realmente como uma moda, né? Vou trabalhar SG, mas não tem prazo, não tem data, não tem recurso, então não é uma prioridade. O que eu fiz, né? Eu li um artigo, escutei o podcast, né? Não, e tudo isso faz parte, é claro, né? Mas é importante que esse compromisso ele saia da intenção e vá para a ação dentro da empresa para conseguir tirar resultado de fato disso. É isso aí. Muito bem. E a gente está no tema ESG com a 45001. Moniz, tem uma primeira pergunta para a gente abrir o tema antes da gente ir para a mensagem de ouvinte? Temos. Puxa lá, vamos lá. Onde o ESG se conecta, Ivo, com a ISO 45001? Boa, essa é boa. Deixa pro Ivo. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos pensar aqui o seguinte, né, pessoal? O ESG, né, obviamente de uma forma mais ampla, meio ambiente, social e de governança. Então vamos focar no social, que é onde é o principal ponto, e tem também práticas de governança aqui, que daqui a pouco eu falo, onde a gente se conecta. A parte do S, que é a parte social, o foco nas pessoas. Então a gente vai cuidar das pessoas, a gente vai prestar atenção nas pessoas, a gente vai tratar as demandas das pessoas. E voltando ao termo cuidar das pessoas, a gente naturalmente vai pensar em saúde, integridade física desse profissional, dessa pessoa que está ali dentro do nosso site, dentro da nossa empresa. Então, quando a empresa começa a trabalhar com a parte de ESG, ela naturalmente vai pensar em manter a integridade e proteger o trabalhador, e óbvio que isso coincide com uma necessidade legal, que é a parte de saúde e segurança do trabalho, saúde e segurança ocupacional. Então, nessa temática, quando você vai para essa frente, você vai ter que trabalhar com requisitos legais, então você vai ter que fazer um PGR, que é a nova legislação, né, que antigamente era o PPRA, agora o PGR, um PCMSO, um LTCAT, para você medir as condições de ambiente de trabalho, toda a parte de procedimento de proteção ao trabalhador, trabalho à altura, espaço confinado, trabalho quente, então tem muitas rotinas ali, então a gente conecta no cuidado as práticas de saúde e segurança. Então a norma 45001 entra muito bem nesse encaixe para você desenvolver por esta frente as questões de saúde e segurança, por exemplo. Tem outras frentes. A gente vai falar de diversidade na parte social, você vai falar toda a parte de remuneração, benefício. Tem outros lados aqui que, obviamente, o tema é esse trabalho. Mas quando a gente vai para a saúde e segurança, a 45 é fantástica para conectar nesse tema. Ou seja, Ivo, só para deixar muito claro, a 45 ela ajuda que a gente mantenha a integridade física do colaborador, né? E a segurança... Física e mental. E mental. Isso, boa. Física e mental, exatamente. Muito legal. Uhum. Mental a gente tá precisando, hein, Moniz? Eu achei que não precisava da 45, eu tô mudando de ideia já, hein, Moniz? Eu não sei não, hein? Mas muito legal, acho que é um bom start, um bom início. Perfeito. Mas a gente ainda precisa falar um pouco mais disso, porém antes tem mensagem de ouvinte? Temos. Então vamos ouvir. Eu gosto quando tem mensagem de ouvinte. Eu sempre fico tenso, porque eu nunca escuto antes. Eu sempre fico pensando que os caras vão me xingar nesse negócio. Suspense, então. Vai ter xingamentos ou não? Eu não ouvi, eu nunca escuto. É verdade, eu não escuto as mensagens antes. Vai lá, toca aí, Moniz. Vamos ver. Bom dia, Moniz. Bom dia, Jason. Meu nome é Manuel. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E eu tô mandando esse áudio para dizer que o podcast de vocês é um dos melhores, o Qualicast é um que eu escuto já faz um tempo, né? Muitas vezes eu já escuto o podcast de vocês para tirar algumas dúvidas ou então para entender, né, sobre algum assunto específico. Gosto muito da interação de vocês, tanto entre vocês dois quanto com convidados, né? O Jason com seu jeito piadista eu acho fantástico algumas tiradas que ele dá. Às vezes eu fazia um curso de engenharia, foi quando eu conheci a área de qualidade e vi que eu gosto dessa área de qualidade. Então, recentemente tive uma oportunidade, faz pouco tempo que eu estou no emprego como aprendiz, né, de qualidade, focado na área de qualidade. Na empresa que eu estou atualmente, eu faço a parte de SAC, a parte de não conformidades, né, a parte de melhoria de processos. Então,
é bem complicado e é bem difícil. Você vê com as pessoas que elas não têm conhecimento que você acha que elas deveriam ter para aquela função, não, talvez porque nunca foram educadas, né? Para aquela função de qualidade, de prestar atenção no serviço que faz, de prestar atenção no processo, de trazer o processo para a gestão ou para a gerência, para poder melhorar. Aqui, pelo menos, nessa empresa que eu trabalho, eu vejo que tem muito disso, que tem aquela separação, né? Quem é do chão de fábrica está lá no chão de fábrica, quem é do administrativo está lá no administrativo. Não existe muita comunicação. Então, eu acredito que para transformar a qualidade no Brasil, precisa dessa comunicação, de que todos os processos sejam essa gestão de conhecimento da empresa, né, e de comunicação, certo? Agradeço pela oportunidade que vocês dão a gente, né, de poder estar enviando um áudio. Muito obrigado e continuem com esse podcast que está ficando cada dia melhor, certo? Olha aí, mano, tá vendo, Ivo? Os caras gostam do podcast, que gostam quando vem convidado, né? Você viu? Não era um pressuposto, né? Uma inferência. Exatamente. Emanuel, muito obrigado pelo seu áudio, Emanuel. Legal você ter gostado do que a gente faz aqui. Principalmente as piadas. Eu percebi que você é um cara diferenciado já. Fernanda Moniz. O Jason com seu jeito piadinho. É isso aí. O Ari Toledo da qualidade, entendeu? Essa é uma qualidade. Ah, cara. Obrigado, Emanuel. Você tá na minha lista aí. Moniz, manda mais stickers a mais pra esse cara, entendeu? Mas eu quero trazer um ponto rapidinho. É legal a gente usar o comentário do ouvinte para conectar com o que nós estamos falando. Ele trouxe aqui... Primeiro ele falou assim, que as pessoas não sabem o que deveriam saber. E eu sempre retorno a Deming quando a gente fala disso, que ele tinha lá, né? Um dos princípios era implantar um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento na empresa. Cara, se isso tivesse acontecido, estaria... E é legal, quando você começa a estudar os gurus, você vê que todos falam disso. Todos, não? Todos. Não tem nenhum que não fala que o programa de educação ele tem que ser primeiro iniciado e contínuo a partir do momento que se decide por ter uma empresa com a qualidade ali no meio da gestão, né? E além disso, né, o Deming fala, ele tem dois princípios. Um que ele fala de educação, que é diferente de treinamento. Ele fala de educação e autodesenvolvimento, que isso educação é você desenvolver o ser humano, né? Para que ele se evolua. E ele também fala do treinamento on the job, né? Assim, no trabalho, por exemplo, cara, não podia o cara não saber como fazer o trabalho. O exemplo que ele deu ali é dramático, né? O cara não tem conhecimento necessário. Acontece isso, Ivo, é só na imaginação do Emanuel ali que acontece, que o cara tá na posta de trabalho e não sabe o que fazer. Certíssimo. O nosso processo de construção de gestão, ele eu digo, é como você educa um filho a escovar dente, a fazer dever de casa. Quem é pai sabe que você todo dia tem que conversar, pedir, falar, e assim também com a tua equipe, né? É um processo contínuo e você tem renovação na empresa, então isso... Nunca acaba, né? Nunca acaba. É isso aí. Fato. Mas, muito legal o áudio do Emanuel, e legal que você tá na área de qualidade. Agora, Emanuel, espero que você avance aí, cara. E que venha ser cliente do Qualiex, é importante fazer. Esse é o principal. Você tem que virar logo coordenador da qualidade e contratar a gente. Se tiver dificuldade, chama o Ivo. O Ivo, isso. Quem sabe o Ivo não treina esses caras aí que você tá brigando aí. Aí, ó. Podemos fazer isso. É isso aí. E o que o Manuel vai ganhar, Moniz? Fabulosos stickers da ForLogic, cara. Muito bom. Manuel, aproveite os stickers, né? Sim. E que bom que você mandou um áudio. Se alguém quiser mandar um áudio igual a Manuel pra gente... É só mandar lá para 43 998220077. Estamos aguardando ansiosamente pelo seu áudio. É isso aí, sempre um áudio, se possível, elogiando minhas piadas. Esse é um crivo que deveria ter para entrar nos áudios aqui. Eu não escuto antes, mas vou começar a ouvir só para ver quem fala bem das piadas. Meu Deus do céu. Então tá bom. Moniz, vamos ver agora então, quem é que paga essa fortuna incalculável que a gente gasta com stickers para distribuir por esse Brasil inteiro. Vamos lá. O que paga para você fazer essas piadas maravilhosas. É o show do Ari Toledo da qualidade. Vamos lá. Vamos lá. O Qualicast é patrocinado pela ForLogic.
uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Entrando no tema em definitivo, meu querido Ivo Neves, que bom que você está aqui para salvar a gente. E você, quando você falou logo da aterrissagem ali no começo, você disse que o ESG tem uma relação do S, que é o social, né? E tem um pedacinho do G também, com a 45001, né? E você trouxe um tema que eu queria que você falasse de novo disso daí, que é o seguinte, falou, o S tem a ver com o cuidado com as pessoas. É isso mesmo? Esse S ele tem a ver com o cuidado com as pessoas? Cuidado, atenção, respeito, bom relacionamento e que o trabalhador tenha prazer em trabalhar na organização, né? Que esteja conectado aos propósitos da empresa. Então, o S tem esse propósito de você trabalhar a conexão e, obviamente, não se faz conexão sem cuidado e atenção. Então, a 45 apoia muito nesse processo. E é legal você trazer isso, porque você que está ouvindo a gente, você tinha entendido o S errado, né? Que o cara estava pensando em entregar cesta básica na rua. Cara, sendo bem direto, eu sou louco, os caras não entendem nada, eles estão pensando em, poxa, campanha do agasalho, que também é um pedaço de cuidado com a sociedade, sim, não tem nada de errado, tá? Eu só quero, mas o meu ponto, o que eu brigo do ESG, e eu brigo, a gente teve agora, recentemente, um caso emblemático aí de uma grande varejista, que cadê o processo de governança? Né? Tinha ganhado o prêmio de sustentabilidade, de ESG, ô Ivo. Exatamente. Entendeu? E aí? Entendeu? E aí? Agora, porque o meu ponto que eu quero bater aqui para você refletir na sua empresa, falar disso com o seu chefe, mas de um jeito que não te manda embora, porque é o que a gente não quer isso. O ESG é para dentro da empresa. Quando eu tive num webinar há um tempo, num workshop com grandes players do Brasil sobre compliance. E eu bati muito nisso. O ESG ele é para dentro. O S do social, você pode, claro, e deve abarcar também o teu entorno, a sociedade, onde você abraçar. Estimular. Mas o primeiro contato, a coisa mais importante do S é cuidar das pessoas da equipe. Eu tô falando loucura, Ivo, porque parece que só eu entendo isso, cara. Os caras querem ir lá da campanha do agasalho, às vezes o funcionário dele tá ferrado e ele não chega, entendeu? Não faz sentido isso de cuidar primeiro de dentro da empresa, para depois a gente começar a expandir? Você sabe que frase que eu uso, Jason, assim, e Monize, é cuidar do próximo mais próximo. É muito mais difícil você cuidar da pessoa que está ali do teu lado, trabalhando todos os dias, com o seu relacionamento, do que você ir para fora, porque é mais difícil. Você convive com aquela pessoa todo dia. Você educa essa pessoa, você cuida dessa pessoa, você protege essa pessoa. Então, eu particularmente acho que um processo consistente é cuidando do próximo mais próximo e depois saindo. E mas avançando, isso né? Equilibrando. E avançando, exatamente. Porque o ponto que você conectou, que eu gostei muito, é quando você falou, cara, cuidado do colaborador. Cara, isso é social. Um dos exemplos que eu trago aqui para a Muniz, de novo vou falar dos nossos exemplos aqui, né? Daqui a pouco as pessoas vão saber que tudo da Forlogic, Muniz. Mas a gente tem um plano de pagar bem. A gente não consegue fazer isso ainda do jeito que a gente queria. Mas quando eu bato, eu falo assim, cara, esse é o maior ESG que nós vamos ter. A hora que o cara fala, putz, eu ganho muito bem. Eu consigo trocar de casa, eu consigo, poxa, isso não vai interromper as nossas campanhas de doação de sangue, a escola que a gente adotou. Então, isso não vão interromper as outras atividades do S. Mas para mim, se eu tiver que escolher uma, eu prefiro pagar melhor os meus colaboradores, entendeu? É o que o Will falou, cara, eu preciso... Porque se todo mundo aqui dentro estiver bem, a gente consegue ir pra fora fazer o resultado. Agora, se a gente tiver que ir pra fora, o cara não consegue nem que o filho dele estude numa escola decente, a gente tá tentando mudar a escola dos outros, entendeu? Então não faz sentido pra mim. Então esse que é o ponto que eu acho que o S, o G e o E, todos eles têm que ser primeiro dentro dos muros da empresa. O SG. Depois você vai fazer para fora para fazer marketing, mas primeiro para dentro. E aí se conecta totalmente que é ISO 45001 que o Ivo tava falando. E é legal até trazer essa norma porque ela cuida de dentro, né? E isso aqui é uma norma que você faz para cuidar dos colaboradores, é isso? Exatamente. Olhando, né, principalmente aspectos de saúde e segurança, né? Então, e da parte de cuidado físico e mental. Inclusive, é muito bom falar, Geise Moniz, nós estamos, agora esse podcast está sendo gravado em janeiro, nós estamos no Janeiro Branco. A gente promove
em janeiro, a questão de saúde mental. Então, de cuidado ao trabalhador também nessa frente. Vocês sabem que a gente tem uma operação de saúde e segurança aqui do trabalho, a gente tem uma gestão ocupacional, a gente faz a parte de medicina também, e a gente conecta isso, porque um trabalhador, você não cuida dele só do aspecto físico, você tem que prestar atenção e acolher demandas também de saúde mental. Isso é plenitude em saúde, isso é plenitude em segurança. Então, a gente está no mês falando disso, né? E é muito bom que as empresas prestem atenção, e a 45001 é muito forte nesse aspecto de saúde mental também. E eu vou te falar, pode ser que seja um viés meu, Ivo, você pode me corrigir, né? Mas aqui nós somos uma empresa de tecnologia. E eu conheço muita gente da área de tecnologia. E o número de pessoas jovens com problema de depressão, de ansiedade, sabe? Aquilo que a gente que é mais velho, né? Acho que não sei se usa aí nessa mensagem, né? Tomando remédio tarja preta, sabe? Aquele remédio que você precisa... Cara, eu acho isso absurdo, né? Porque não é, o cara não escolheu estar doente, ele ficou doente. E a gente, eu enquanto empresário vou falar, dá preguiça de trabalhar nisso, viu? Porque é um trabalho, de novo, é mais um trabalho sem fim, né? Você vai cuidar de uma pessoa agora, que fica bem hoje, e amanhã vai ter outra, mas a gente não pode se negar a esse trabalho. A gente tem que estar próximo do colaborador, porque é ele que ajuda a trazer o resultado para o negócio. Se você não vai por humanidade, vai então pelo resultado, né? Então, você pode escolher pelo que você quer pegar, porque se o cara não estiver bem, não vai trazer o resultado, cara. E tá muito comum isso, né? Você percebe, não só nas empresas, mas em rodas de amigos, pessoas que estão com dificuldade mesmo de lidar com os próprios sentimentos, com os seus próprios desafios ali no dia a dia, né? E não tem como que você escolhe não trabalhar com essas... Não tem. É como se você isolasse da sociedade. Né? A sociedade tem um problema instalado de saúde mental. Acho que senão não teríamos o Janeiro Branco, né? E se não tivesse esse problema instalado. E eu não sabia, da minha ignorância, né? Eu conheço pouco da 45, que ela tinha esse viés voltado para a saúde mental. Então a gente consegue também abarcar os conceitos de saúde mental com a 45. E eu falo isso não só pode, mas como deve. E hoje, Jason e Moniz, assim, o mercado está muito acostumado em olhar para o trabalhador para a questão de proteção da saúde física dele. Então, por exemplo, práticas de saúde e segurança hoje é muito para a questão física. Proteção das mãos, proteção do corpo, dos olhos. Então você tem muita questão, as empresas hoje estão muito bem preparadas, assim, já falam disso há muitos anos, né? Você vê, as NRs estão aqui no mercado desde a década de 70, né? No final de 70. O famoso EPI, né, Ivo? O cara tem que estar Exatamente. Com o famoso EPI, né? Agora, se discute muito pouco sobre as questões de saúde mental. E hoje, você vê, a gente está discutindo sustentabilidade. Então, isso que a Moniz falou é interessante. As pessoas não desconectam dos problemas familiares. Vou dar alguns exemplos. Um luto, uma separação, uma doença em família. Um trabalhador que está na tua empresa, que está vivendo uma situação muito complicada na vida pessoal, ele não deixa em casa essas coisas e vem trabalhar. Então, e é muito comum na empresa, o trabalhador está quietinho, não está falando com ninguém. As pessoas acabam julgando esse profissional por o que está acontecendo? Pô, vamos trabalhar que você melhora. E, na verdade, ele está vivendo um luto, ele está vivendo uma depressão, como, né, a Moniz comentou, muito severa. Então a empresa tem que estar atenta a isso. E hoje, com a 45, essa versão da 45, versão 2018, ela provoca muito a empresa a estar captando isso. Inclusive, existe uma norma ISO 45003, que fala sobre saúde mental. Eu não sei se vocês conhecem essa norma. Então a gente conecta muito essa norma à gestão completa ali, porque aí sim, você de uma forma plena trata da parte física do trabalhador e mental. Ele vai ter mais plenitude no trabalho, ele vai ter mais prazer ao trabalhar. Isso melhora não só as questões de saúde e segurança e você não ter fatalidade, ou você não ter um acidente com afastamento, mas ele vai ter mais produtividade, ele vai estar sendo acolhido no ambiente de trabalho. Ele é um profissional melhor. Então, é muito bom a gente falar disso aqui, nesse podcast, porque ESG não é só uma questão de você atender NR e essencialmente a questão física do trabalhador, mas estar atento e captar essa demanda do trabalhador também na parte mental. É muito legal você trazer isso, cara, porque quando você trouxe, né, de estar atento, eu sou um cara... Quem me conhece sabe que eu sou muito preocupado com o time. Eu conheço essa palavra, sim.
E a gente fica meio perdido, cara, porque é muito difícil lidar com... Se já é difícil dentro da própria família você saber como lidar com alguém que tá num momento de luto, de depressão. Imagina alguém que, poxa, é um colaborador seu, mas você não tem o dia a dia daquela pessoa do teu lado. Mas é um papel da empresa se aproximar para apoiar. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ivo. É papel da empresa tratar? Eu vou falar uma coisa aqui, Geiso. É papel da empresa estar atento e preocupado. A palavra é essa, né? Você olhar para a organização, para o seu time com essa atenção. Mas o que a empresa pode fazer? Por exemplo, a gente tem um programa aqui de apoio psicológico, tá? Porque assim, o primeiro passo é a pessoa ter um espaço de fala com alguém que é profissional para receber essa escuta, ela escutar o que o profissional tem a dizer sobre o que ele está passando. Tem técnica para isso e tem que ser um profissional de psicologia, óbvio. Com um CRP ativo para ouvir ali a pessoa ter qualificação. A empresa pode ter espaços para ela acolher essa demanda, porque uma coisa, gente, eu vou dar um exemplo aqui, você é um grande líder, a Moniz também é uma grande líder, vocês podem até falar, e aí colaborador, você está se sentindo bem? Mas ele pode não estar à vontade de falar isso com vocês dois. Claro. Então, é importante que, por exemplo, a ForLogic, ela ter um profissional que acolha isso, entenda essa situação, porque em alguns momentos esse psicólogo pode direcionar a um psiquiatra, porque a pessoa pode estar passando por uma depressão muito severa e o psiquiatra vai ajudar muito a pessoa numa medicação, porque existe muito preconceito, né, do mercado. Eu tomo remédio. É igual um problema no fígado, no joelho, uma dor de cabeça, a pessoa tem uma questão de saúde mental, então tem que ser tratada. E uma coisa que a empresa pode fazer é esse acolhimento, né? Um acolhimento. Mas é bem essa que é a minha pergunta. Então, não é tratar, né? Tem que apoiar e talvez direcionar para um tratamento. Porque, exatamente. Porque eu fico um pouco com essa preocupação. Eu não sei até que horas que a gente pode ir, porque pode parecer invasivo, né? Então, a gente tem... É difícil, mas a gente tem que... Não pode se limitar disso. Uma coisa que eu queria trazer, que você trouxe ali, o cara, quando ele tá bem, ele tem orgulho do que ele faz. Sim. Ele tá feliz fazendo. E de novo, né, voltando lá pra Deming, né, isso ajuda muito, ele tem uma coisa que o Deming falava, que é remover as barreiras que impedem o profissional de ter orgulho do trabalho. Né? Então, exatamente. Assim, às vezes também o jeito que a gente fala, e eu sou um cara extremamente direto, só que a sociedade tá, não vou discutir se isso é bom ou ruim, está entregando pessoas agora muito mais sensíveis. O Ivo sabe disso, o Ivo que é até mais antigo do que eu, dependendo do jeito que você chega e coloca uma informação, o cara se sente ofendido. E o Jason gostando ou não, achando certo ou não, se eu estiver ofendendo as pessoas, se elas estiverem se sentindo ofendidas com a minha colocação, eu vou estar piorando a saúde mental delas. Eu não quero isso, entendeu? Agora... O profissional, então, a gente, enquanto liderança, também tem que ter um olhar para, será que eu estou conseguindo colocar a mensagem do jeito certo para esse cara? Será que ele entendeu? Quando o Ivo trouxe, o colaborador não vai trazer para você muitas vezes, não vai porque ele tem medo. E não é medo de ser mandado embora, é medo de te frustrar, desagradar, é medo de falar, puxa, eu não queria que o Geiso pensasse isso de mim, ou que a Moniz pensasse de mim, eu não queria parecer fraco. Então ele tem essa questão que muitas vezes um profissional de fora ajuda muito mais, né? Alguém claro, um psicólogo e se precisar um psiquiatra, né? Até porque isso às vezes tem muito mais a ver com os conflitos internos do colaborador, pessoa, que é um contexto que não se aplica só no trabalho, como o Ivo bem pontuou. É isso aí, muito bom. A questão de infância, uma questão familiar, uma questão de uma relação que a pessoa vive que talvez não foi bem trabalhada, né? Ou enfim. E aí é o campo do psicólogo, né? Porque se for eu e você falar, dar o pitaco... moleque, vamos pra cima! Não adianta, o louco, né? A gente não sabe fazer, né, cara? Não sabe. Por mais que a gente esteja muito bem intencionado, buscando ali exercitar a empatia no maior nível, a gente ainda pode fazer cagada, né? Então... A gente vai, né, Moniz? Vai. Então, vai. Assim, tem que ser um psicólogo, né? Vai ser mais, assim, surpresa se a gente acertar, né? Então, exatamente. Pô, ele acertou. Mas legal. O Ivo, a última questão pra gente poder ir pra próxima pergunta então existe uma relação da 45, você quer citar algum pedaço da 45 que fala desse lance da gente cuidar da saúde mental? Não, a 45, ela tem uma estrutura de alto nível, que vocês conhecem bem, de acordo com a 9001, a 14. Ela segue o anexo SL, né?
Total. Então ela vai levantar riscos e oportunidades, depois você vai levantar perigos e riscos, que é o 611 ali, que é a mesma coisa que faz aspecto-impacto, uma similaridade, né? Levantar requisitos legais, estabelecer processos de gestão, controle operacional, né, para aquilo que você identificou, vai ter a questão de planejamento de emergência e também a resposta à emergência e também a parte de indicadores. Essa estrutura mais técnica da norma se mantém como é na 9, como é na 14. Mas quando você levanta risco, então vamos falar aqui, vou dar um exemplo, um profissional que trabalha com transporte, uma empresa de grande espectro no Brasil, vamos supor que tenha caminhões e faz transporte no Brasil. O trabalhador que está ali, um caminhoneiro, né, que o pessoal chama, né, um motorista, ele trabalha sozinho, ele trabalha longe da família, ele tem assim, um tipo de trabalho que ele é muito só, ele trabalha sozinho, né? Então, muitos desses profissionais alguns profissionais usam, por exemplo, bebida alcoólica, então eles precisam, por exemplo, ter uma medicação para ter uma produtividade maior na questão do transporte, e nesse caso, para esses trabalhadores, a demanda, por exemplo, de estar fora da família, um sentimento de culpa, de não estar próximo de um filho numa formatura, isso traz muita questão para esse profissional. Então, uma empresa levanta isso como risco e isso estabelece controles operacionais, porque a norma faz isso de um jeito muito inteligente, a 45.001, e tem processos de escuta para o trabalhador que levanta essa mão e pede, poxa, eu preciso de uma ajuda. E isso é muito legal, porque a empresa, por exemplo, uma empresa de transporte que faz isso, está acolhendo uma demanda e está protegendo o trabalhador. Não só no aspecto, você tem que ter uma direção segura, você tem que ser um profissional atento para as questões de segurança no trânsito, mas a gente também tem que ter um espaço para ouvir o que está acontecendo dentro dele. E isso, por exemplo, a 45.001 funciona dessa forma. Você estabelece processos para ouvir, por exemplo, essa demanda de um trabalhador. Ele vai ter um espaço para falar, vai ter alguém que vai escutar esse profissional na empresa. Muito legal, cara. Então existe uma estrutura na norma, né, que ajuda a gente a colocar isso em prática. Isso é muito bom. Perfeito. Eu quero trazer um ponto, se você puder falar dela, a gente não tinha combinado, então eu vou te perdoar se você não puder falar, da 45.003 que você disse. Ela é uma norma anexa a 45, eu tenho que ter 45.001 mais a 45.003 ou posso só na 45.003? Não, a 45.003 é uma norma que ela é da família ISO, da família da 45.000, e ela apoia muito nessa estrutura. Você não precisa, obviamente, implementar ela, porque ela é muito rica, essa norma, porque ela estabelece assim, vários cenários para você ficar atento em relação ao que o teu trabalhador está tendo de demanda. A gente aqui, eu não sou, né, nem a Moniz, nem você, Jesus, nós não somos psicólogos, a gente não tem o refino e a captação disso. Mas a norma traz cenários para você ficar atento a demandas. Então, isso que eu falei, demanda relacionada ao alcoolismo, demanda relacionada à parte de uso de drogadição, porque hoje muita gente, infelizmente, faz o uso dessas substâncias. A parte de luto, que a gente falou aqui, problemas familiares, problemas de separação. Então, quando a gente está atento a isso, a gente presta mais atenção ao que o trabalhador está apresentando ali no seu comportamento. Então a norma ajuda muito a gente a desenvolver uma percepção mais refinada do que e o gestor pode ter essa percepção do que o trabalhador está passando. Então, por exemplo, tem trabalhadores aí vamos falar de bipolaridade, né? Assim, é um tipo de questão de saúde mental importante. Está eufórico no dia e está triste no outro. Então você está percebendo que o trabalhador está oscilando. A palavra é muito usada nesse meio, oscila muito. A pessoa oscila muito. Você está ali, poxa, essa pessoa tem dia que não está produzindo nada, tem dia que ele está correndo e está super... É importante que tenha na empresa uma pessoa que acolha esse profissional, que escute esse profissional, e ele, por exemplo, se ele for medicado, ele vai ter uma vida mais tranquila. Então ele vai ter menos oscilação. Então ele vai viver melhor. Então a 45.003 qualifica a empresa e os gestores a estar mais atento a esses comportamentos e ajudar o trabalhador. Legal. Ô Ivo, deixa eu fazer uma pergunta para você só sobre essa norma, se você não souber responder, depois a gente busca e coloque. Essa norma ela é certificável, é uma norma de requisitos ou ela é uma norma de diretrizes? É uma norma de diretrizes, não é certificável. Legal. Ela é uma norma que apoia a 45. Ela está na família da 45.001, Sim. que é certificável, mas ela não você não certifica nela. Você adota ela como diretrizes e como uma qualificação, por exemplo, nesse tema de saúde mental. Muito legal. Então, fica uma dica para o nosso ouvinte que precisa melhorar o processo
no que diz respeito ao cuidado da saúde mental, então às vezes o cara fica perdido, né? Pra onde eu vou? Pô, tem a 45.001 e tem a 45.003, que é da família 45.001. Muito legal. E ela, o Geis, tem uma curiosidade, ela é de 2021. Então a gente teve a pandemia que elevou e que trabalhou muito essa questão da saúde mental. As pessoas ficaram em casa, sem relacionamento. Essa norma saiu em 2021. Ela é uma norma fantástica. A gente trabalha com ela aqui fortemente, porque a gente tem esse apoio psicológico à empresa. Então a gente ajuda muito a empresa a estar atenta a esses aspectos. Essa é uma norma fantástica, eu recomendo muito que as empresas adotem, né, conhecimento sobre essa norma, e ela ajuda muito a organização. E ela nasceu em 2021, depois da pandemia. Que legal, muito bom. E quando a gente está falando ainda do ESG, né, a gente veio agora, deu uma mergulhadinha aqui na 45.001, falou um pouquinho dela. É bom você saber que ela está na estrutura de alto nível, então ela simplifica a instalação dentro do teu SGI, né, dentro do teu sistema de gestão, fica mais fácil. Mas a 45.001 é uma oportunidade para você também cuidar da saúde mental do colaborador. Acho que essa que é a grande sacada que a gente tem que tirar daqui. Muitos dos que escutam a gente não trabalham com indústria, né, Ivo? Não trabalham com fornalha, não trabalham em altura. Então, é o caso da Forlogic, que eu tava brincando. Lembra que no começo eu brinquei e falei, que eu não preciso do 45.001. Mas nessa abordagem que a gente conversou aqui, é uma norma que pode fazer bastante sentido pra gente. Pessoal, porque vocês são tudo meio loucos, gente? Também. Mas é porque a gente... As questões de saúde mental dos colaboradores existem. Né? A gente está numa epidemia disso no mundo e não tem a ver com o trabalho, tem a ver com a sociedade. É legal por isso que está no aspecto do S. E a gente tem uma norma que pode apoiar a gente a implantar isso. Ivo, é comum as empresas, você que conhece, que tem bastante clientes também como a gente, utilizarem a 45.001 apenas para aspectos mentais? Não, o Geis, Moniz, assim, com todo respeito às empresas têm pouquíssimo trabalho na parte de saúde mental. Imagina que as empresas ainda estão construindo cultura de segurança ainda na parte de uso de EPI, de proteção, de você ter controles operacionais efetivos com a parte de proteção física. As empresas estão crescendo nisso. Imagina saúde mental. São raras no Brasil, raras, eu falo assim, raríssimas as empresas que têm, por exemplo, um processo de acolhimento de saúde bem feita e dentro da parte de saúde, a parte de psicologia de saúde mental. Eu falo aqui, a gente iniciou em 2020 a operação de saúde ocupacional. Hoje no Brasil, saúde ocupacional, infelizmente, é um commodity que a pessoa fala assim, vem cá, quanto que é teu ASO? Eu cobro R$50. Eu cobro, ô Ivo, então a empresa ali faz a 15, mas como é que é a anamnese da pessoa? É assim, você está respirando, você está em pé, meu amigo? Ótimo, assina o papel aqui, próximo da fila. Isso é medicina do Brasil. Infelizmente é assim. 90% das empresas hoje têm uma medicina dessa forma. A gente aqui nessa G4 faz uma anamnese profunda. E na nossa anamnese, que depois eu mostro num BI, no indicador de saúde lá, de acompanhamento das pessoas, a gente pergunta, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Você está com alguma angústia? Você está com alguma questão familiar? Você está trabalhando feliz? Essa pergunta traz tanta demanda que vocês não fazem ideia. Mas isso não é colhido numa anamnese hoje de saúde ocupacional. Não é. O nosso ouvinte que está aí, mudou o nome agora, PGR, né? Você lembrou, eu tinha falado o nome PGR, exatamente. O PCMSO, o PPRA. O nosso ouvinte, você já passou por um exame desse, né? O cara vem e benze você assim e fala, vai, né? Então, isso já era desse jeito. Você gasta muito mais tempo esperando o médico do que falando. Aqui na Forlogic é um dia de piada. Porque assim, né? Cara, é um negócio que não faz sentido nenhum. Né? Ele mede a tua pressão. Se você for ter um infarto naquela hora, talvez funcione, entendeu? Porque assim, é a única coisa. É absurdo, não? Cara. E você sabe o que é interessante numa anamnese bem feita? Você pergunta, você faz atividade física? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você tem casos de cardiopatia na sua família? Então, você mexe com todas as questões da pessoa. E aí você documenta isso. Aí você imagina, quando a gente faz esse tipo de anamnese, no nosso BI aqui, quando a gente mostra isso, eu mostro, olha, você tem 35% das pessoas da sua empresa que estão acima do peso, são obesas, por exemplo. Dessas 35% dessas pessoas, no nosso BI a gente mostra isso. 28% não fazem nenhum tipo de atividade física e 18% desse grupo tem cardiopatia, ele tem cardiopatia. Então, você imagina o tipo de cuidado que a empresa tem que ter para esses profissionais. Então a gente, quando faz uma anamnese bem feita, e aí eu recomendo isso na medicina, inclusive agora, né, Geis e Moniz, a empresa tem que mandar a mensageria do social
com as tabelas de saúde e segurança. Então isso daí hoje o governo pede que você informe esses riscos e esses parâmetros, né, todo mês. E hoje tem muita empresa grande no Brasil que não está fazendo isso ainda. E já é obrigatório, já desde o ano passado, e eu com certeza acredito que esse ano comece a multar as empresas que não estão informando corretamente. Mas quando você faz medicina de uma forma correta, você tem um cuidado efetivo e verdadeiro das pessoas. Porque elas vão apresentar uma situação e você acolhe antes. Uma história rápida. Eu atendi um cliente recentemente que foi um fatal, uma empresa teve um acidente fatal nessa empresa e viram, ele era da construção civil, olha que interessante essa história, ele era um profissional da construção civil e faleceu num procedimento errado, num equipamento grande, ele estava numa reta escavadeira, fez um procedimento errado e um profissional que tinha mais de 20 anos de experiência naquela prática, ninguém estava entendendo por quê, foram desmobilizar a república dele. Quando eles desmobilizaram a república, eles abriram a gaveta dele para tirar, tinha exames de um familiar dessa pessoa estava com câncer e essa pessoa tinha uma iminência de morte ali muito próximo, e essa pessoa trabalhando na construção civil, longe dessa pessoa, estava muito desconectada e o pessoal falou, olha, ele não está trabalhando bem, ele não está conversando mais com as pessoas, ele estava vivendo um momento de muita delicadeza, ninguém percebeu isso, ou as pessoas perceberam e não direcionaram ele para um trabalho de um profissional, essa pessoa numa depressão, com a desatenção, fez um procedimento errado e veio a óbito num acidente fatal na empresa. Depois que eles perceberam, fizeram contato com a família, não, ele estava muito triste, ele chorava todas as noites, ele estava muito culpado de não estar próximo desse familiar, que no caso era um filho. Então você imagina você ter um filho com um problema de saúde severo e a pessoa trabalhando, porque precisava trabalhar para mandar dinheiro para a família. Pra suportar, e ele estava longe. E ele sofreu um acidente fatal e faleceu. Então não é só uma falha de procedimento. Ele estava com desvio, não foi só um desvio de saúde, ele estava passando por uma situação mental extremamente difícil. Por isso que a empresa tem que cuidar e tem que ter isso na anamnese, hein, pessoal? Não tem jeito, porque é preventivo. A anamnese bem feita é preventiva. E você vai cuidar do seu trabalhador de uma forma adequada. Ó, Ivo, eu até anotei aqui já, acho que você vai ganhar um cliente que a gente não estava fazendo com você, né? Então agora eu vou mandar, porque faz pouco tempo que faz isso, né? A gente não fazia isso quando eu conheci vocês. Faz pouco tempo. A gente começou com a parte de psicologia o ano passado. O ano passado, é isso então aí. A gente se não conhece me culpe, há muito não me culpe, hein? Não me culpe. Faz não, tempo que você... pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas a gente faz isso no Brasil inteiro hoje, assim, e é até muito difícil, sabia, né? A gente qualificar uma boa clínica no Brasil, que aceite trabalhar com uma anamnese bem feita. O seu processo, né? Que não é aquele processo de benzer o cara. Exatamente, cara. Então, mas a gente tem um compromisso de cuidar realmente do trabalhador, não só nos aspectos de segurança, que a gente já fazia há mais tempo, mas também na parte de saúde mental. E ESG é exatamente isso, né? É o acolhimento, é você olhar para o seu trabalhador para que ele tenha essa identidade no trabalho. Você falou um negócio interessante, Jesus e Muniz, só para falar isso. Trabalho é uma formação de identidade. Você já viu que o profissional fala assim, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com alguma coisa. Forma a identidade da pessoa. Por isso que o trabalho é uma coisa fantástica. Então a gente tem que cuidar desse trabalhador para ele ter prazer e ter, obviamente, sustentação na vida, seguir bem, feliz na sua atividade. Eu tenho 2 adendos para fazer. Eu vou puxar desse primeiro seu aí. Uma parte super importante da vida do colaborador é o trabalho. Por mais que ele diga que ele não gosta, que se ele ganhasse na loteria ele não ia trabalhar, a gente entende que boa parte das pessoas, quando se identificam com aquilo que fazem, tem prazer. Pô, cara, você passa 8 horas por dia no lugar. É muito tempo, né, cara? Muito tempo pra você esperar o final de semana para viver. Então, assim, enquanto você, enquanto empresa, é do teu aspecto social, construir um negócio que o cara, claro, vai ter problema para resolver, vai ter entrega para fazer, mas no final do dia, aquele cansado na sua cara, mas, hoje foi legal, hein? Hoje foi Duca, eu fiz um negócio aqui, vai ser legal, vai dar daquele jeito. Então ele chega em casa feliz. É óbvio que vai ter dias que vai ser aquele porradaria, né, Moniz? Putz, problema. É normal, cara. Se tira o trabalho, vai. Nas suas férias, meu queridão, acontece a mesma coisa na tua casa. Tem dia que você quer esganar o teu filho, a tua mulher, tem dia que eles querem te esganar. Isso é a vida. O nome disso é vida acontecendo. Não existe vida em alegria o tempo todo. O nome disso daí como que é? Fantasia. Fantasia, perfeito. É alucinação. A palavra é alucinação. Você tá lá, só se tiver dopado, porque a gente tem os altos e baixos, a gente só reconhece a alegria porque a gente vive momentos de tédio,
de seriedade e de dor. Senão a alegria, você não ia entender. Você ia ficar o tempo todo no lugar. Então, preparar o trabalho, né? Tem a ver com o S, que é um aspecto social. E o segundo, faz sentido, né, Ivo? Não tô falando besteira não, você me corre? Total, fantástico, super faz sentido. E a segunda coisa que eu queria conectar é que a gente tá falando do S. E a gente tá falando muito de saúde mental, mas a gente não pode esquecer que a EPI ainda é importante. Sim, treinamento em altura. Tá Vamos lá, né? Não vamos deixar o cara trepar num transformador sem dar o treinamento para ele, né? Vamos deixar o cara subir no telhado, teto da firma, 15 metros de altura. Então, existe, né? Também é do S, né, Ivo? Trabalhar os aspectos de saúde e segurança mais convencionais, vamos falar assim. Senão o nosso ouvinte que não é da área pode pensar que isso foi deixado de lado aqui no SG. A 45001, ela é uma norma muito, né, ela é melhor do que a 18001, que era uma norma OSAS, né, OHSAS, que era uma norma que foi, né, elaborada na sua primeira versão lá em 97, e ela é uma evolução dessa norma porque ela é mais ampla na percepção do risco do trabalhador. Então, você elabora melhor a questão do risco. Então, quem conhece a 45 sabe que você tem que ver aspectos psicossociais, tem possibilidade da pessoa ser assaltada perto do ambiente de trabalho. Isso tudo entra na 45, né? Legal. Não é só a questão efetiva do trabalho, mas em todo esse ecossistema do trabalho, você tem que prestar atenção no seu trabalhador para cuidar dele. Então, deslocamento, a parte de onde ele vive, né? De todo. A norma 45 ela é fantástica para olhar, mas ela, óbvio, trabalha também de um jeito muito bom com a parte de segurança efetiva, de proteção, da prevenção à saúde, à segurança, porque a segurança do trabalho, né, pessoal, é pura prevenção. Você tem que ter uma estrutura de olhar o risco do trabalhador e fazer todo tipo de controle operacional para que ele tenha o menor risco possível de um evento, de um acidente, com ou sem afastamento, né? Então, e nem se fala na questão da fatalidade. Então, vamos pensar em preparar o trabalhador para um ambiente de trabalho adequado, porque aí entra EPI, entra enclausuramento de um equipamento, entra ações de engenharia para melhorar o aspecto do trabalho, operacional do trabalho, para preservar o trabalhador e diminuir ao máximo o risco de qualquer ocorrência. A 4501 é fantástica para isso. Quem conhece a norma a fundo sabe que ela ajuda muito a empresa, e vocês falaram uma coisa no início do podcast muito legal, Jason e Monize. Não são todas as empresas que fazem, porque ela é uma norma muito elaborada. Ela exige muito mais do que só um PGR, um PCMSO e um controle operacional ali. Você tem que ter objetivos e metas, você tem que discutir seu desempenho. É uma norma muito qualificada. Mas a empresa que adota essa norma é muito, muito melhor, é uma empresa muito mais preparada para cuidar do seu trabalhador, né? Ela funciona muito bem. Muito legal. Falando em linguagem de tecnologia, né? Você tem que cuidar do hardware e do software, do colaborador. É isso aí. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Bom, o nosso muito hardware legal, não tá grandes coisas, então vamos ter que cuidar do software. Esse hardware aqui, meu Deus do céu, nunca foi um Apple, hein? Nunca. É estragadinho. Já travou. É o BMPC daquele grandão. Esse hardware já não tá grandes coisas. Muito bom, Maurício. Muito bom. Gente, a gente tem que ir pro final do podcast, sim, né? Pô, tá muito legal o papo, viu? Pô, dá pra ficar 2 horas falando isso, cara. Conversar com vocês. Tem uma conversa, tem um papo aqui, uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é bem legal. Puxa aí, Muniz, essa última pergunta ali que você anotou, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui, legal. Porque senão parece também que a gente tá querendo salvar o planeta, né? Sim. E eu acho que não é bem isso que as normas ISO buscam, né? Elas querem melhorar o planeta, mas tem um outro aspecto aí. Ivo, eu queria... Óbvio, você já deu vários insights no nosso papo. Mas como a 45001 pode ser estratégica para a organização? Porque quando a gente fala de SG, parece que SG está só na alta direção, né? É papo Sim. da alta direção. Não tem a ver com o resultado? E aí a 45001, às vezes parece que a direção fica assim, não, isso daí é com o cara lá, o especialista lá. Então, como que ela pode ser estratégica dentro da organização? Ótima pergunta, Muniz e Jason. Olha só, a 45001, como as outras normas, ela já acessa a alta liderança de uma forma muito maior do que as antigas normas, né? Então, você já tem uma conexão com a alta liderança muito mais forte. Saúde e segurança, ela é interessante e a gente sempre recomenda que seja um tema estratégico para a organização, para preservação de vida e, obviamente, para cuidar do seu trabalhador. Uma empresa que faz isso estrategicamente, não só como primeiro momento melhora e protege mais o trabalhador, mas faz com que o ambiente de trabalho seja um ambiente mais preparado para a empresa desenvolver suas atividades. E isso, naturalmente, aumenta a produtividade,
aumenta o prazer e conecta o propósito do trabalhador muito mais à organização. Então, uma empresa que olha 45001 de uma forma estratégica, ela cresce melhor. Do mesmo jeito com a ISO 9001, do mesmo jeito com a 14001, com uma norma da 37001, que a gente conhece antes suborno, ou uma 37301 de compliance, por exemplo, que vocês falam muito bem dessas normas também. Quando a norma olha, pelo menos para os princípios dessas normas todas que nós falamos, a empresa ela tem uma jornada mais sólida, mais consistente e mais sustentável. Então, eu recomendo sempre assim, que a certificação é um status muito, muito legal, que a empresa comprova ao mercado que ela realmente tem um sistema de gestão. Mas as empresas que olham para essas normas e adotam as boas práticas que elas trazem, essa empresa cresce muito melhor, ela tem uma sustentação maior. Essa empresa vai durar 50 ou 100 anos. Então, eu recomendo muito para os nossos clientes, não precisa certificar, que você adote essa prática. Então, voltando à sua pergunta, sim, uma empresa que adota a 45001, ela vai ter uma longevidade maior, porque ela também vai ter uma proteção e um apoio ao seu trabalhador de uma forma muito mais qualificada. Ela vai olhar isso de uma forma mais profissional. Hoje, as empresas adotam coisas muito simples na parte ainda de saúde e segurança. A 45001 eleva esse entendimento, sobe o nível de gestão do cuidado das pessoas. Então, a empresa, com certeza, é muito melhor e vai ter uma sustentação, né, mais longeva. É muito legal você trazer esse aspecto da empresa ela ficar ao longo do tempo, né? O que o Demi falava, uma empresa durada, uma empresa construída para 30 anos. Isso tem muito a ver com o G, né? Da governança. Então assim, quando você fala da 45, ela ajuda também então no G, porque a gente estava falando aqui do S, é muito legal, a gente afundou bastante o pé nisso, mas governança é basicamente perenidade do negócio, é basicamente garantir que o teu negócio dure para sempre, né? E as pessoas estão no meio de fazer isso, né? Desde o conhecimento, né? Que às vezes a gente trabalha ali com o conhecimento factual, né? A galera adora falar de procedimento, de documentos e tudo mais na empresa, mas a gente tem muito conhecimento tácito que às vezes não é possível, né? Se transcrever. E eu vejo assim que isso também se conecta muito com essa sustentabilidade, que a pessoa feliz no trabalho pode criar uma jornada ali mais adequada, então construir junto com a empresa os objetivos, né? Chegar nos objetivos comuns. Uma coisa até que eu queria trazer, que tá muito ligado com o que vocês dois falaram, é quando a gente fala de como essa norma pode ser estratégica, ela é estratégica quando ela ajuda a melhorar o resultado do negócio. E se as pessoas estão felizes, e vamos lá, vou usar o exemplo que o Ivo trouxe, alguém que sair de um luto mais rápido, melhora o resultado do negócio. Né? Se alguém que está com um problema psicológico for procurar tratamento mais rápido, voltar melhor para a empresa, traz resultado para o negócio. E ainda melhora a vida da pessoa. Melhora a vida da pessoa. Então, eu estou trazendo o aspecto de negócio, né, Moniz? Senão parece que a gente fica, a gente quer cuidar das pessoas e fica num papo, então vocês são todos socialistas. A gente não é socialista, pô. A gente acha importante cuidar do ser humano e também sabe que dá lucro cuidar do ser humano. Tem que ser um animal para achar que você tem que fazer uma coisa e não pode fazer a outra. Você pode fazer as duas. Você cuida do cara e ganha dinheiro, e paga o cara e ganha dinheiro. Esse que é o objetivo. Não tem nada de errado você fazer dinheiro enquanto cuida das pessoas. É que às vezes parece que a gente tem que escolher um viés de lacrar, né? De botar um negócio na mídia, de fazer propaganda. E não é o que a gente quer. A gente quer ajudar o cara a se desenvolver, pagar bem. Eu bato sempre no aspecto de que o principal aspecto social de uma empresa é com o colaborador. Existem vários aspectos. Mas o principal, e a 45 ajuda a gente a cuidar, pra mim, do principal, que é o colaborador. É isso, né, Ivo? Porque o cara vai pra frente, porra. A gente ganha dinheiro, todo mundo vai ficar feliz. Qual que é o problema disso, né? Não, infelizmente, sabe? Assim, as pessoas olham as questões de saúde mental ainda com muito preconceito ou com pouco conhecimento. Né? Então, acha que é frescura, ou essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa precisa de alguma coisa e tal. Mas assim, todos nós temos, e você falou uma coisa há pouco, Geis, você, Moniz, que é a questão, a gente vive em tempestades, a gente vive frustrações, a gente vive perdas. E como que cada um lida com isso é da pessoa. Então a gente tem que respeitar cada um e a maneira como a pessoa recebe essa situação. E o respeito às pessoas, o respeito ao outro, é uma coisa que a gente, na nossa sociedade hoje, isso tá um pouco, se as pessoas são mais individualistas, elas se preocupam muito mais com elas. E dentro eu não estou falando nem de conceitos cristãos, a gente está falando aqui do respeito a outra pessoa que está do seu lado, né? De você não ter preconceito, de você aceitar a diversidade.
as opiniões e as escolhas, porque as pessoas são diferentes e cada um tem uma jornada e um caminho. Mas hoje a nossa sociedade ainda olha pouco o outro. E eu sei, por exemplo, eu conheço vocês na intimidade, eu sei a maneira como vocês cuidam das pessoas aí dentro da ForLogic. É uma empresa animada, é uma empresa conectada, vocês são muito amigos entre vocês aí. E isso é muito saudável. Não é por acaso que vocês são muito competentes no que fazem, porque vocês cuidam das pessoas. Eu conheço isso pelo ambiente que vocês vivem aí internamente. Né? O respeito, relação. Você, né, o pessoal brinca, você é muito brincalhão, Jason, mas eu já vi você falando da sua equipe, é com muito cuidado, é com muito apreço, é com muita dedicação. E isso é o caminho de qualquer organização. Infelizmente, isso não acontece de uma forma tão ampla ainda. Mas eu acredito que isso é um movimento nas empresas, né, para o futuro. Muito legal, Ivo. Obrigado pelo reconhecimento. A gente tenta, isso é verdade. A gente brinca bastante, mas a gente ganhou feedback. Até que enfim alguém me elogiou nessa firma. Obrigado. Vou te trazer mais vezes agora. Eu nem ia gravar mais com o Ivo, agora eu vou gravar mais com o Ivo. Brincadeiras à parte, o Ivo trouxe um aspecto muito legal, que a gente tem que fazer isso pelo quesito da humanidade. O quê? A humanidade evolui, né, gente? E a gente evolui, a gente melhora e piora ao mesmo tempo em diversos aspectos, né? Mas a humanidade evolui. E se você falar assim, Jason, eu quero que se exploda a humanidade. Você é um cara desse, tá? De novo, não é uma escolha do cara, né, Ivo? Ele tem esse direito de escolher o que ele quiser. Então faça porque dá resultado, meu queridão. Então esquece um pouco o lance da humanidade, esquece isso. E você pode cuidar do seu colaborador porque vai dar mais lucro para o negócio. Né? Eu acho que existem as duas coisas, elas caminham juntas, elas não precisam ser separadas. E acho que essa que é a grande sacada quando a gente fala do ESG. O ESG deve dar lucro, o ESG não é marketing. É essa a grande sacada quando a gente fala da 45.000. A 45.001 tem que dar lucro, ela melhora o teu negócio, ela não é uma coisa que alguém... A gente sabe que, né, o Ivo vive isso nas consultorias que ele passa. Quantos clientes não implantam a norma porque o cliente do cliente pediu, né? Veio uma demanda do cliente, então tenho que implantar. Pode ser verdadeiro e até legítimo, mas aproveita para melhorar o teu processo e ter mais resultado. Né? Por que não? Por que não? Por que só implantar uma norma para ter um certificado, sabe? Dá esse passo a mais, coloca essa milha que vai te trazer o resultado. Mas muito legal, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, Ivo, de SG. Foi muito boa a conversa. Muniz, você pode puxar o resumo pra gente? Vamos! Vamos lá, resumo. Nesse episódio a gente abordou o SG e também a ISO 45001. Então a gente começou conversando sobre onde o SG se conecta com a ISO 45001, o que é o S do ESG, né? Então a gente falou de cuidar das pessoas e da equipe e que a ISO 45001 aborda o colaborador no aspecto físico e mental, né? E a gente trocou aqui algumas ideias sobre qual o papel da empresa em relação ao aspecto físico e mental da organização. A gente trouxe a questão da empresa estar atenta, de apoiar, de acolher, de direcionar. A gente também trouxe que a ISO 45001 segue o anexo SL e ela, dentro dessa estrutura, também aborda riscos e oportunidades e ela deve levantar riscos e oportunidades relacionados à saúde física e mental do colaborador. E também citamos a ISO 45003, que não é uma norma de requisitos, é de diretrizes, e que aborda especificamente a saúde psicológica e segurança no trabalho. E também, para encerrar, falamos sobre como a ISO 45001 pode ser estratégica na organização. E aí a gente trouxe aqui que ela contribui com a sustentabilidade do negócio e também ela é estratégica quando ajuda a melhorar o resultado do negócio, melhorando também a vida das pessoas que estão contribuindo com esse resultado. Muito bem, Muniz. A Muniz é craque no resumo. A Muniz, ela é muito hábil para fazer isso, é impressionante. Olha, Muniz... ela vai ganhar o título uma resumeira. Resumeira, vai ser uma comanda igual do exército, sabe, que ela vai poder andar pela firma. Resumeira, assim. Mas o resumo da Muniz foi muito pontual e eu queria agradecer agora sim, vou agradecer, vocês ter participado com a gente. Lembrar todo mundo que está nos ouvindo antes dos agradecimentos, que pode procurar a gente no Spotify, segue a gente no Spotify lá. Pode procurar a gente no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no qualquer agregador de podcast, procura Qualicast, você vai encontrar. Ou no nosso canal do YouTube, digita Qualiex lá, Qualicast vai cair lá, vai encontrar a gente. Siga a gente lá. E agora sim, eu queria dizer que se você quiser mandar uma mensagem pra gente,
contato@qualicast.com.br. Pode mandar, Monize, áudio para onde? 43 998220077. Você pode procurar a Monize Carla no @Monize Carla, que é o nome artístico e real da Monize. Ou o Jason AB, Jason Jeison, Jason como se escreve, como se lê, com J. AB de abestado, AB, tudo junto. Também LinkedIn, Instagram. Ivo, como que a pessoa encontra você no LinkedIn, Instagram? Onde que ele procura? Nós temos, eu convido todos os ouvintes, né, aqui do Qualicast, que são profissionais que estão de parabéns seguindo um conteúdo tão rico que é apresentado aqui pela ForLogic. Vocês podem achar a gente também no YouTube, a gente tem um canal, né, de muitos vídeos que se dedica a levar conhecimento a vocês também. Então temos também um podcast, a gente só está no Spotify ainda, mas temos um podcast também que a gente discute, e tem o @SG4 Soluções Integradas, que a gente também está no Instagram, Facebook, e tem muito conteúdo lá também que pode ajudar vocês, porque o objetivo da SG4 é levar conhecimento, é trocar isso com os profissionais que acompanham empresas, né, sérias como a ForLogic e outras no mercado. A gente está ali também para ser uma das referências aí para você, né? Não a referência, porque a gente sabe que existem muitas opiniões ricas aí no mercado, a gente é uma das que pode ajudar você na sua jornada de ESG, de gestão e de melhoria contínua, né, na sua empresa e da sua vida. Muito bom, cara. Obrigado, Ivo. Ivo, foi um prazer gravar com você. Queria dizer que, né, Monize, como é legal ter o Ivo aqui com a gente, cara. Putz, eu particularmente acho que quando tem alguém para falar com a gente aqui, no nível do Ivo, putz, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais legal. Acho que a gente consegue ir para um caminho bacana. Mas eu quero agradecer em especial você que veio até o final do podcast ouvindo, né? Ao Marquinho que tá editando, a todo mundo que trabalha porque o podcast é aqui. Obrigado, Monize, você que organizou a pauta, o Ivo que esteve disponível aqui. É muito legal estar com vocês. Eu vou terminar com uma frase, então, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje nesse podcast, uma frase do Stephen Covey. Trate os seus empregados exatamente como você gostaria que eles tratassem os seus melhores clientes. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Um abraço. Até logo, pessoal.